Salve, torcedor santista e todos aqueles que acompanham o canal Vargas Santos TV. Tudo bem? Tudo certo, pessoal? Como é que você tá? Tá legal? Vamos falar do Dodô? O Dodô hoje foi anunciado pelo time do Santos, hoje de fato e de verdade, esteve lá, tá no site oficial do time do Santos. O Santos, que hoje oficialmente foi contratado, né? Por que você está falando isso, Vargas? Já fazia um bom tempo que estava sendo falado pelos canais que só falam a respeito do Santos e tudo mais. Você está falando isso agora? Olha, pessoal, eu sempre falei aqui nos meus conteúdos que eu só falaria alguma coisa sobre, de fato e de verdade, sobre contratações de jogadores a partir do momento em que o jogador estivesse naquela foto tradicional com o presidente Andrés Rueda assinando o contrato ali e tudo mais, já com a camisa do time do Santos. Fora isso, é muito difícil eu falar sobre contratações, né? Não sei se vai ser contratação, se vai ser reforço. O fato é que o Santos anunciou o jogador aí até 2025, né, pessoal? E eu vou falar a minha opinião a respeito de tudo isso, mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar todas as notificações, que é importante, pessoal, principalmente quando você dá o like. Porque o YouTube, o algoritmo do YouTube vai distribuir cada vez mais esse canal para o Brasil, para o mundo. Muito feliz pelos comentários que vocês estão fazendo aqui no meu conteúdo. Todas as dúvidas que vocês têm tirado, quando eu posso, realmente eu vou lá e tento responder da maneira mais correta possível. Fora isso, a gente vai sempre falando do time do Santos, que é o mais importante, né? Eu sempre venho aqui para falar de conteúdos do futebol feminino, para falar principalmente das categorias de base, que o final de semana me parece que foi positivo. Depois vou dar uma estudada e eu vou vir aqui no meu canal para falar a respeito dos jogos que aconteceram no final de semana, principalmente ali das categorias sub, né, que nós podemos falar dessa forma, né? Mas Vargas, para de enrolar, vamos falar a respeito do Dodô. Eu vou falar que o Dodô, a respeito desse jogador, vou falar que é a segunda passagem dele pelo time do Santos, que você provavelmente já sabe, porque é provável que você tenha visto em vários conteúdos que só fala a respeito do time do Santos, pessoal, né, que você já tem ouvido falar várias coisas, que é um jogador que já, depois de 5 anos, voltou para a equipe do Santos, que já está com 31 anos, mas eu vou, além de eu falar isso, prometo para você que eu vou falar de uma forma assim, bem simples, e bem objetiva, que esse a coisa certa a se falar dentro de um conteúdo que você já está sendo falado várias vezes aqui, mas eu vou começar bem do básico, pessoal. Dodô, que já passou pelo time do Santos em 2018, né? Na primeira passagem ele veio do empréstimo do time da Itália, se não me engano, do Sampdoria. Teve uma passagem considerada muito interessante, veio como titular, né? Jogou como titular, muito difícil ele não jogar uma partida, jogou Libertadores, jogou Campeonato Paulista, jogou Campeonato Brasileiro, jogou todos os campeonatos possíveis e imagináveis lá quando ele foi emprestado, na época que ele chegou no Santos Futebol Clube, né? Aí, no final do ano, realmente, o Santos tinha um interesse de ficar com esse jogador, mas o time da Sampdoria realmente brecou a vontade do time do Santos e fez um negócio para um outro time brasileiro, se eu não me salvo engano, com o time do Cruzeiro, né? Lá ele chegou, a gente tem a perspectiva que naquela época, quando ele chegou na equipe do Cruzeiro, que depois, mais tarde, ele vinha jogar no seu maior rival, que é o time do Atlético Mineiro, mas quando ele chegou lá no time do Cruzeiro, ele tinha lá como concorrente na sua posição o Egídio, né? Então eu lembro que nessa ocasião, ele chegou até a perder a posição para o Egídio, que o Egídio também era muito conhecido pelo torcedor do Cruzeiro, né? Já foi campeão lá, multicampeão, e o Dodô chegava ali para fazer uma sombra para ele ali na lateral esquerda, né? Agora falando mais aqui, mais recente, né, pessoal? Mais recente no futebol, o Dodô estava no Atlético Mineiro. Era considerado, você sabe muito bem disso, o terceiro reserva do time mineiro, né? Mas Vargas, o Santos não está fazendo uma mercadoria em contratar esse jogador? Olha, pessoal, eu vou falar para você daqui a pouquinho a minha opinião a respeito do assunto. Mas ele veio credenciado aí pela diretoria do time do Santos, já teve o apoio, inclusive, do Paulo Turra, que reclamou na entrevista coletiva que precisava de muitos mais reforços, né, pessoal? Muito mais reforços. Talvez eu vou fazer um conteúdo falando sobre a entrevista coletiva dele, que eu achei interessante. Falou
sobre os reforços, que não pode ser poucos reforços, tem que ser muitos reforços. Falou sobre o condicionamento físico do time do Santos, não nessa entrevista anterior, mas sobretudo, me parece que prometeram para ele na terça-feira, inclusive, quando ele veio dar a entrevista coletiva, ele já estava com uma opinião. Me parece que agora, nessa segunda entrevista, ele ficou cobrando cada vez mais, porque se está saindo jogadores, se ele realmente está fazendo a limpa, e realmente existe mais jogadores que o time do Santos vai colocar aí para escanteio, para ser negociado com uma outra equipe aqui do futebol brasileiro e muito provavelmente aí do futebol do exterior, ele tem que ter em contrapartida contratações. Era para vir a primeira na terça-feira e até um presente momento só veio o Dodô, que já estava sendo falado há muito tempo atrás. Essa negociação, me parece que ele tinha um contrato até o final desse ano no Atlético Mineiro, o Dodô. O Santos teve que pagar cerca de 600 mil reais, vai pagar parcelado para a retirada do jogador, né, para vir para a equipe da Vila Belmiro. Agora, eu vou dar a minha opinião. Na primeira vez quando o Santos veio jogar, o Santos jogou contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Depois, no segundo turno, provável que o Santos jogue também lá em Minas, né, o jogo de volta. Quando teve o jogo aqui na Vila Belmiro, o Santos empatou com o Atlético Mineiro. Foi a segunda rodada, o Santos perdeu a primeira para o Grêmio, né? O Santos perdeu de 1-0. Depois o Santos empatou com o Atlético Mineiro jogando em seus domínios na Vila Belmiro. Eu lembro que estava lotada a Vila Belmiro, estava jogando naquele esquema 4-4-3. E nenhum dos laterais esquerdos, se eu me lembro, estava naquela partida. Existia jogadores improvisados. Eu estava falando que o Dodô é o terceiro reserva do Atlético Mineiro. Por quê? Porque o primeiro era o Arana, que infelizmente se machucou, já voltou, já jogando pelo futebol mineiro, pelo Atlético Mineiro, mas na ocasião ele ainda estava tratando a sua contusão, já estava em momentos finais para poder entrar dentro da equipe do Atlético Mineiro, porque é um jogador que foi convocado para a seleção brasileira, se valorizou dentro do mercado nacional e internacional, e nenhum dos laterais mencionados anteriormente, porque o primeiro era o Arana, né? O segundo era o Rubens, que é um jogador improvisado que também joga na lateral esquerda. E depois, na sequência, viu o Dodô, né? E o Arana estava machucado, não jogou o Rubens, se eu me lembro, e não estava, pelo menos, acho que no banco de reservas não chegou a entrar, o Dodô. Então, variava muito entre Dodô, quando o Arana estava machucado, e o próprio Rubens, que é meio-campista de origem, improvisado na lateral esquerda. Para você ver, pessoal, eu não sei se vai ser uma boa contratação, uma vez que já foi contratado, assinado um contrato, acho que é um pouco longo, até 2025, 2 anos aí, mas a gente torce para que tudo dê certo, né, pessoal? Agora, o Dodô tem um histórico de contusões, pessoal, justamente por esse motivo que perdeu a posição até para o reserva do titular na equipe do Atlético Mineiro. Com essas contusões, a gente não sabe qual é a condição física do jogador. É bem verdade que ele foi aprovado nos exames médicos, foi aprovado pela comissão técnica do time do Santos. Nós sabemos também que o Santos é uma posição, assim como no Brasil e no mundo, uma profissão escassa. Lateral direito e lateral esquerdo. Principalmente lateral direito. Lateral esquerdo tem bastante. Mas é o seguinte, os laterais esquerdos do time do Santos, Felipe Jonathan machucado, provável que só volta o ano que vem, né? O Lucas Pires, que foi pegado aí na balada, que deu esse rolo na semana passada aí, foi afastado juntamente com o Natan pelo time do Santos. E aí foi aprovado e foi requisitado das categorias de base o ótimo e bom Kevson, né? Por que eu falo o ótimo? Ele é ótimo porque a gente sabe que é um jogador que vai evoluir muito ainda no time do Santos, só espero que isso aconteça, né? E bom, porque as últimas partidas que ele tem feito foi de bom tamanho, né? Por que eu estou falando isso? Ele não funcionou muito bem na marcação, mas em todas as vezes que ele foi apoiar na equipe do Santos, realmente ele teve bons jogos, como posso dizer? Bons arremates, bons cruzamentos, mesmo que na linha de fundo ele não conseguiu colocar a bola onde ele queria. Onde normalmente ele consegue fazer isso no sub-20, né? Mas isso é bom. O lado bom da contratação do Dodô é que vai dar um pouco, porque eu tô vendo muita gente falar, pessoal, mas aí, contratando o Dodô,
o Kevson não vai jogar. Eu acho, inclusive, que vai chegar uma época que o Kevson vai subir a posição de titular. Por que eu falo isso? Porque o Kevson, ele está pegando experiência. O Dodô vindo, ele pode até sair como titular, mas o Dodô, já falando do meu ponto de vista e as características desse jogador, para mim é um jogador regular. Não é um bom apoiador, tanto é que tem poucos gols, fez uma partida apenas no Campeonato Brasileiro jogando pelo Atlético Mineiro, né? Não é um jogador que é muito viril na marcação, não é um jogador que apoia a todo tempo, é um jogador construtor, né? Entra muito ali pelo sistema de meio de campo, ajuda muitas vezes o sistema de marcação no próprio meio de campo, tem um bom passe, não é um jogador que se esconde, mas não é aquelas mil maravilhas, aliado ao fato que quando ele esteve no time do Santos em 2018, foi um jogador regular. Eu só acho, e todos aqueles que acompanham o canal Vargas Santos TV, que o Dodô às vezes o pessoal dá um nome maior do que realmente ele representa dentro do futebol brasileiro, né? Por isso, jogou em grandes equipes, tem uma experiência internacional, jogando no futebol da Itália, Internazionale principalmente. E quando ele volta para o time do Brasil, já volta com um nome muito grande. Inclusive, o scout do Santos conseguiu fazer empréstimo junto ao time italiano, se não me engano era Lazio, ou Sampdoria, melhor dizendo, e ele acabou vindo, né? Mas não ficou na equipe do Santos na próxima temporada. Então ele jogou 2018, 2019 terminava o empréstimo, o Santos queria até fazer um renegócio com ele, um contrato de empréstimo novamente, ou de repente, mas ele não quis ficar, né? Então o Santos, pelo fato dele dar um pouco mais de experiência, por essa experiência internacional realmente do Dodô que ele tem no futebol aí da Itália e tudo mais, principalmente aqui no Campeonato Brasileiro, isso é bom para o Kevson, né? Que um dia, com certeza, ele vai assumir a posição de titular. Vai ser agora, Vargas? Não vai ser agora, porque eu acho que ele é de bom agrado do Paulo Turra. O Paulo Turra já deu aprovação, tanto é que ele já assinou o contrato com o time mais glorioso do mundo. Eu só espero realmente que quando realmente essa semana ele consiga, porque ele já estava treinando, pessoal, tá? Ele estava lá na equipe do Atlético Mineiro, mas ele estava treinando. Vamos ver se o Santos consegue regularizar esse jogador durante a semana, ele treinando forte, igual todos os jogadores do Santos estão treinando, porque parece que mudou tudo lá, né? E vamos ver se ele consegue se adaptar ao futebol do Paulo Turra, né? O Paulo Turra que está fazendo uma limpa aí no elenco do time do Santos, mas em contrapartida a isso eu já falei para você, e todos aqueles que acompanham o canal Vargas Santos TV, os caras colocaram ele como testa de ferro, para fazer uma coisa que todo torcedor santista gostaria que ele fizesse, né? No técnico anterior, principalmente do Odair Hellmann, né? O técnico anterior era muito paizão, o Paulo Turra chegou na equipe do Santos, já com apoio da diretoria, fez o que a diretoria e o Paulo Roberto Facon, que você não ouve falar a respeito desse gestor esportivo, né? Nessa categoria, a qual o presidente do Azevedo colocou ele. Então acho que ele fez o trabalho considerado trabalho sujo. Mas para ele fazer isso, por isso que nas entrevistas coletivas, quando se fala a respeito de contratação, o posicionamento e as palavras dele em cada entrevista coletiva, se você reparar, é uma num lugar, e à medida que ele vem fazendo, principalmente nessa outra, já foi uma cobrança já pegando no pé. Tem que contratar. E não é 3, 4 jogadores não, tem muito mais que tem que ser feito. Me parece que na última que falaram para ele de terça-feira aí, venderam o gato por lebre aí para ele, me parece que ele já está numa situação desconfortável. É isso aí, pessoal. Quando se trata a respeito do time do Santos, realmente as coisas começam realmente uma morosidade muito grande. Por isso que eu venho aqui sempre aqui no meu canal falar a respeito do Santos Futebol Clube e principalmente de contratações que não acontecem do jeito que o torcedor santista gostaria que acontecesse, né? Então, se falar aí de 2 nomes, vou até pegar os nomes aqui, mas eu não vou falar nada a respeito, porque até o presente momento não tem nada certo, pessoal. Só vou falar a respeito desses jogadores quando realmente ele estiver de fato, de verdade no time do Santos. Enquanto isso, são especulações. Se as coisas com relação a esses jogadores, os agentes desses jogadores estiverem numa situação mais avançada, é bom.
né? Muito pelo aquela concorrência que normalmente o time do Santos acaba acontecendo. Que nem esse jogador aqui, por exemplo, o tal de Salazar, né? Para mim seria uma contratação interessante, porque ele tem 23 anos, né? Um jogador uruguaio, que foi convocado pela seleção uruguaia aí do Bielsa, fez 2 gols, né? Marcados aí pela esse amistoso que teve contra a Nicarágua. É um bom jogador e é um interesse do time do Santos, mas com ele também existe interesse do Vasco, existe interesse do São Paulo. Então quando o Santos entra na briga, o Santos tem que oferecer uma coisa melhor. Para esses jogadores que vão ser contratados no time do Santos, realmente ficarem aqui na Vila Belmiro. Tá bom, pessoal? Agora tem outro, tem o tal de Roberto Pereira, é isso? Roberto Pereira é o argentino. É outro também que está se falando muito a respeito desse jogador, mas eu vou realmente tirar o pé e só vou falar realmente desses jogadores quando realmente, de fato e de verdade, estiver aqui na Vila Belmiro jogando o time glorioso mais famoso do mundo, tá certo, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos vocês pelos compartilhamentos, pelos cliques que você está dando aí no meu conteúdo, pelos likes, que é importante, pessoal. É muito importante você dar o seu like, porque assim o algoritmo do YouTube começa a recomendar aqui o meu canal Vargas Santos TV. Abraço para você, fica na paz, fica com Deus e até breve, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.